Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 40 minutos. Bom dia, meu querido Antônio Sanches. Ele todo dia, quando eu começo um pouquinho atrasado, ele reclama, né? E ele todo dia diz para mim assim: Edu, fala, vai Corinthians. Olha, quase, hein? Quase foi mesmo. Mas bom dia aos corintianos também, meu querido Antônio Sanches, lá do Guarujá. A Virgínia, bom dia, Virgínia, está pedindo aqui o nosso celular. Depois me devolva até uma matéria que eu preciso no programa de hoje aqui. E já avisando você a participar conosco aqui pela nossa rádio Star News Santos. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Muitas emissoras de rádio pelo Brasil parabenizando o trabalho aí em relação ao que nós falamos da eleição do Santos. Vamos sim estar amanhã na Vila Belmiro, vamos acompanhar amanhã dia de eleições do Santos. Santos que, infelizmente, 111 anos, dos quais eu não vivi nem metade, né? Mas praticamente 30 como cronista, como jornalista, como narrador esportivo. Enverguei a camisa do Santos, Departamento de Comunicação. Muito triste, né? E deixo só a pergunta: se o senhor Andrés Rueda está dormindo bem. Só também não concordo com a torcida invadir a Vila Belmiro ontem, porque aí vira depredação, eles querem quebrar. E o Rueda, para quem não sabe, se vocês não sabem, né? Vocês que têm bastante tempo para perder, acho que não trabalham, não fica na Vila Belmiro. O presidente, ou ex-presidente, desde que entrou, ele sempre despachou ou da sua casa ou do CT Pelé. Então, muita gente não sabe, né? E aí é lá na Vila Belmiro. Mas, paciência. Agora é pensar para frente, pensar para o alto, que coisas melhores virão. Hoje, sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Hoje é um dia bonito, Virgínia. Sabe o que é hoje? O que representa sexta-feira, 8 de dezembro? Dia da família. Então, a família que nós temos em casa, se você também montou uma família na sua empresa, também é uma família. Então, prosperar com a família. Então, nesse ponto, já vou pegar aqui o bom dia do nosso convidado, porque eu tenho certeza que todo mundo tem família e todo mundo transforma o ambiente da sua empresa também numa outra família, que é importante. Bom dia, Marcos Muniz, empresário, CEO da Imuniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, e santista com a cabeça desse tamanho, por conta do descenso do Santos. Mas vai passar. Bom dia, Eduardo, Virgínia, amigo Emerson aqui, todos que nos assistem aqui e nos ouvem, né? Bom, momento difícil para a gente como torcedor, né? De coração e alma, mas eu insisto em falar, eu acho que é um momento agora de juntar os cacos e seguir para frente, né? E no sentido de melhorar o clube, nós temos aí alguns clubes que estão com a gestão profissional, né? Podemos citar aí o Botafogo, né? Apesar de não ter no final do campeonato não conseguido êxito, mas assim, foi uma boa gestão, tem o Atlético, o próprio Flamengo tem uma receita muito boa. E eu acho que o Clube Santos Futebol Clube, ele é bem maior do que todos que passam por lá. Sem dúvida. O próprio Rei Pelé falou que ele não é maior que o Santos. Então, acho que, independente quem vai assumir, né, a cadeira de presidente, exato, ele precisa ter essa visão. Ele não é maior que o Santos. Você vota, o Marcos? Voto. Vota. Só para lembrar os nossos ouvintes, já tem aqui a Amanda perguntando, Amanda que é de Jundiaí. Bom dia. Amanda, obrigado pelos convites aí, obrigado pela deferência da Rádio Star News Santos, nosso programa. Ela já saúda aqui a todos os presentes. É o Ricardo Agostinho, chapa 1, chapa 2, Vladimir Matos, chapa 3, Rodrigo Marino, chapa 4, Maurício Maruca e chapa número 5, Marcelo Teixeira. Claro que eu não vou perguntar por Marcos, o voto é secreto, ele vai decidir, se não decidir, o cheque já... Eu acho que o Marcos já decidiu, já faz bastante tempo, quem será o candidato, mas você estará votando amanhã, então. Sem dúvida. Eu acho que toda a torcida santista, a própria cidade, né? A cidade se envolve muito com o clube, é uma mistura muito grande, né? A cidade de Santos com o Santos. Exato. Então, com o Santos Futebol Clube, eu falo para todos que eu encontro, eu acho que assim, esquece, né? Muitos falam, não vou mais na Vila, eu acho que não, acho que a gente agora precisa ver, acho que agora é acreditar quem realmente é o verdadeiro santista, né? Que realmente veste a camisa de verdade, de coração. Eu vou dar exemplos aqui, Marcos, sem te interromper. Palmeiras, Grêmio, Flamengo, todos eles, quando caíram na Série B, passavam a ser líderes de arrecadação geral, na B e na A.
Então, que a torcida do Santos, muito bem colocado, Marcos, se una agora, o Santos vai precisar, até porque não vai ter receita e a renda vai ter que ajudar muito. Campeonato Paulista, o seu Rueda já adiantou 30 milhões, não tem. As cotas de TV da Série B são menores e patrocínio, consequentemente, menor. Então, muito bem lembrado a torcida do Santos, que faça o exemplo de Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, quando descer o próprio Botafogo, né, que possam fazer essa aproximação e levantar o Santos. E o Pelé, eu costumo dizer o seguinte, guardadas as devidas proporções, Pelé e Santos se fundiam, a importância dos dois. Um Santos forte, um Santos bom, o presidente da agremiação, com todo respeito, fica muito mais conhecido que o prefeito da cidade. Sem dúvida. O Santos leva, Com certeza, essa marca. Né? Eu costumo dizer que Santos tem, a cidade de Santos tem a Vila Belmiro, tinha o Pelé, o Porto de Santos, que é outro. Nós vamos falar muito hoje. O nosso tema hoje, vou colocar o nosso outro convidado para participar com a gente aqui também, né? É importante a gente frisar o nosso tema. Vários amigos aí pediram, já mandou um abraço para o Ayrton lá de Itajaí, a Mônica, que é a sua esposa lá também de Itajaí, dizendo: vem fazer uma visita aqui, comer um peixinho. Não convida não, que a gente vai, hein? O ruim é não voltar, né? O ruim é não voltar. Mas, sobre a questão do Porto de Santos, que a gente pegou assim, Porto de Santos irá se tornar um hub até 2030, o Marcos Muniz com certeza tem a sua opinião, vai falar durante o programa, mas eu quero colocar nessa roda o Emerson Dias, engenheiro, ele que é gerente do grupo Refibras, né? Que é aquela história, refrigeração nesses tempos de mudança climática em todo o planeta necessário, porque senão o alimento chega estragado. O Brasil, por exemplo, tem batido recordes, só para se ter uma ideia, Porto de Paranaguá movimenta mais de 2 bilhões e 900 milhões, 2 bilhões e 900 milhões em carne congelada nos últimos 4 meses. E isso vai como, né, Emerson? Bom dia. Em container refrigerado? Com certeza. O Porto de Paranaguá é o porto que mais movimenta container refrigerado no Brasil. No Brasil? Né? No Brasil. Lá, para você ter ideia, tem em torno de 5 mil tomadas para poder ligar container no porto. 5 mil tomadas? Sim. Pô, eu estou com falta de umas 3 aqui, já se unem para arrumar essas tomadas. Então, e lá principalmente escoa o frango, né? Que sai da região de Cascavel, Londrina, Cambé, aquela área toda lá, é todo escoado por Paranaguá. Até a produção, por exemplo, lá de Santa Catarina, que tem cooperativas também escoa por ali, ou não? Parte sim, principalmente agora que o porto lá de Itajaí Itajaí está fechado e tem Navegantes que está em obras. Está em obras também. Exato. Então, as cargas estão escoando por Itapoá e também Paranaguá. Foi bom você ter lembrado. O Porto Navegantes vem com obras aí importantes, né, para o seu acesso. Sim. Viu, Marcos? Acesso, entrada, saída, também pensando em melhorar. Nós vamos falar muito sobre isso aqui no nosso programa de hoje. Lembrando também, né, que além do Dia da Família, hoje também é dia de, para quem é católico, né, para quem não é, da mesma forma, o respeito, de Nossa Senhora Imaculada, né, da Conceição. Então, para quem tem a devoção de Nossa Senhora Imaculada da Conceição, é o dia dela também. E por isso também, para quem já é de outras devoções, é o dia de Iemanjá. Faz aquela parte ali onde a gente tem ali o candomblé, junto com o próprio catolicismo, usando a mesma figura, uma como Nossa Senhora, outra como Iemanjá. E hoje também é dia... isso no Brasil está complicado. Hoje é o dia da justiça, Emerson, no Brasil. Nossa. Dia da justiça. O que representa a justiça para você, ou deveria representar? A justiça deveria representar o ponto de equilíbrio, né? Né? Infelizmente, estamos tendo muito politização da nossa justiça no Brasil e isso está sendo muito complicado para todo mundo, né? A gente espera, né, Marcos, que a justiça fosse feita em todos os segmentos da sociedade, seja ele empresarial, seja ele da sociedade como um todo, seja ele como exemplo. Por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado hoje para falar, porque você pode ser punido. O STF, por exemplo, quer criar uma trava nos veículos de comunicação. Eu respeito a todos os ministros, mas a liberdade de imprensa, claro que com responsabilidade, ela é justa e necessária, e não é só no Brasil, em todo o planeta. Porque o empresário Marcos Muniz, porque também o Emerson Dias, não podemos nos manifestar com respeito ao que não concordemos, né, Marcos? Sem dúvida. A insegurança jurídica é um fator muito sério aqui nesse país, né? Até para a questão de investimento, né? O governo ele tem insistido em atrair as empresas com subsídio fiscal, né? E, na realidade, isso não dá certo, né? Temos as montadoras, que uma boa parte já saíram do país. Lá atrás, né, houve um estímulo muito grande de tributação, e mesmo com todo esse estímulo de tributação, não segurou os empregos aqui no país. Então, precisa mudar o modelo, né, de
de como atrair os investidores. E um modelo assim correto é livre mercado, né? Onde o Estado ele não interfere na questão trabalhista, na questão de negociação, né? Estamos presenciando aí, né, algumas demandas, até assertivamente o STF tirou a questão do trabalhador do Uber, né, de uma ação muito criar grande, um vínculo, né? porque eu acho que eles não entenderam ainda que, até depois da pandemia, né, que eu acho que houve um impacto muito grande, o fator trabalho mudou muito. O trabalhador ele quer ter a liberdade de trabalhar quando ele quer, da forma que ele quer. Então, assim, essa liberdade entre o trabalhador e o empregador, isso precisa existir. Isso é o conceito basilar, cara, de uma democracia, né? Exato. Então, o Estado ele não pode interferir nessa relação. E partindo para um país que está em desenvolvimento, que faz parte aí do conglomerado da ONU e tudo mais, eu acho que ele precisa ter práticas de países do primeiro mundo, não só a legislação, porque nós temos a legislação de primeiro mundo com infraestrutura de terceiro ou quarto mundo, né? Que isso afeta muito a nossa vida. Acho que é mudar a lei de forma bem serena. Agora, o nosso legislativo tem um papel muito grande nisso, ele está omisso há muitos anos, né, o Eduardo? É verdade. Então, assim, o legislativo nosso ele tem um papel importante. Eu acho que é o momento dele se realmente fazer valer o cargo, né, que ele foi colocado, que a população colocou ele numa situação de decidir, mas de decidir mesmo, né, sem nenhum conchavo, né, que é o que realmente a gente presencia, e um grande manicômio de interesses que hoje cerca, né, a nossa política, né, o nosso clube, as nossas instituições, né, federações, associações, acabam se tornando, eu costumo falar, clube dos amigos dos diretores. E por conta dessas amarras, os investidores cada vez mais fogem do país, deixam de investir, deixam de gerar empregos. Primeiro ponto, né? Não é bom para ninguém. Como diz o Marcos, eu vou usar o termo, vou me apropriar do termo que o Marcos usa muito, esse manicômio também tributário e, ao mesmo tempo, jurídico. Sim. Porque essa insegurança na hora de realizar investimentos, a gente tem grupos no mundo inteiro, tem fundos de investimento, todos querendo vir para o Brasil. Mas aí você vê um país que não se decide em relação à reforma tributária e vira uma colcha de retalhos. Cada hora tem uma multidão de emendas e uma questão jurídica que impõe aí muito medo e muito receio. Mas nós vamos ao nosso rápido intervalo aqui para, na volta, comentarmos vários assuntos, como, por exemplo, este. A Autoridade Portuária de Santos deixa Programa Nacional de Desestatização. No entanto, resolução publicada no Diário Oficial da União ratifica uma autoridade portuária pública, como já era ou como havia sido prometido pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, defendido anteriormente por Márcio França. Em nome de Muniz Logística, Soluções em Comércio Exterior, nós vamos ao nosso intervalo. Você quer entrar em contato, você é empresário em qualquer parte do planeta, manda um abraço para a Meire. A Meire está na Tailândia, de olho na eleição do Santos, vai estar acompanhando a programação da Rádio Star News. Também o Luiz Plácido, lá em Coimbra, em Portugal. Inclusive, Luiz, qualquer empresa, qualquer empresário que você tenha lidado aí, em Muniz, leva o que você precisar ir para Portugal com muita rapidez e qualidade, que não falta qualidade, tradição e muito empenho da M Muniz. Também fala de Forte Vistoras Automotivas, que ampliou a sua rede. Agora são 8 lojas na Baixada. Na verdade, tem na Baixada 7 e na verdade são 6 na Baixada e 2 fora. Uma em Mogi das Cruzes, uma em Santa Branca e 6 lojas você tem aqui na Baixada Santista, Santos Guarujá, São Vicente, Praia Grande, depois eu passo endereços, e também como Santa Branca, que fica na Capitão Constâncio Santana, 368 no centro, próximo a Jacareí e São José dos Campos. Em G Plus, a qualidade faz a diferença, você conhece, Residencial Mykonos, Ilha de Malta, a Angel Life, onde a qualidade faz a diferença também, tem o Piazza Torino, os 3 estão na minha mão aqui, O Mykonos está sendo entregue agora em fevereiro, o Malta em 2025, que é maravilhoso, e o Piazza Torino vai demorar aí 33 meses ainda para ser entregue, mas é um super investimento. Nós lançamos aqui, quer ver só? O Marcos Muniz e o Emerson são bons de matemática. Nós lançamos o Piazza Torino a 278 mil. Lançamos nesse valor aqui no programa. Hoje, se você for lá comprar a unidade menor, ela está avaliada em 346 mil. Teve uma valorização, não teve? Bastante. Mais ou menos uns 30%, né?
Bem mais que a inflação. Exato. Então, o que significa que comprar o seu imóvel, você quer investir mesmo local ou para morar, é um bom negócio. Também saudando aqui, Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, deu aquela batidinha. Nosso querido Ronaldo Hammer, né? O pessoal até fala, Edu, mostra aqui para a gente aqui que eu quero dar uma olhada aqui, ó. É o folder do Ronaldo Hammer. E não precisa só ir lá, tira foto, umas 4 fotos, liga lá no Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, é 97408590. Comendador Martins 191, tá? E leva lá, a partir de 200 e poucos reais, você tem um conserto já do seu carro e o seu carro fica original de novo. Imagine se você tem aquele carro bacana, pumba, não é preciso fazer funilaria, faz só ali o martelinho, ele não vai mudar a originalidade do seu carro. Então, nós vamos a intervalo. Lembrando, né, cabeça inchada também, nosso querido Marcelo Rocha, da M. Rocha Contabilidade, vai amanhã na Vila Belmiro, estará votando lá. Ele não me falou quem ele vai votar, mas eu tenho aqui uma leve impressão. Mas você que é empresário e precisa de uma boa contabilidade, com tradição, com uma equipe muito grande que faz para você essa gestão, mrochacontabilidade.com.br. Virgínia, vamos ao intervalo e na volta vamos falar muito aqui do nosso porto e de uma outra matéria que esse rapaz aqui entende bem, o Emerson, e ele vai nos ajudar também bastante, que é o seguinte, Emerson, calor extremo, hoje passa a ser um dos maiores desafios para a movimentação de cargas nos portos brasileiros. Vou pegar um Porto de Santos aqui, mas legal, você pode ampliar. Pois a causa, né, está causando vários impactos em determinadas cargas. Além disso, as altas temperaturas têm trazido consequências, porque depois de muito calor também vem a chuva, que cria impacto na movimentação, tudo isso, né? Então, são problemas de logística que nós enfrentamos. Os portos brasileiros precisam evoluir também. O Emerson, que é especialista nisso, vai nos ajudar a como fazer refrigerar melhor aí nos portos brasileiros. A gente vai um rápido intervalo e eu vou comentar muito sobre o futuro do porto. O meu futuro está pertinho aqui, viu? O meu futuro vai para 2030. Pertinho. O Marcos vai me ajudar a construir isso também. E lembrando, né, o astro da banda Beatles, né, Paul McCartney já está no solo brasileiro, já fez show em Brasília. Só que ele está com a carteira, não, fica para lá. Em Minas Gerais e já está em São Paulo. Ontem já fez o primeiro show em São Paulo, no Allianz Parque. Fará um sábado e domingo, encerra São Paulo e aí vai para o Rio, para o show, para finalizar a sua turnê de 2023 no Rio de Janeiro. Então, a Rádio Star News, sábado e domingo, 20 horas, Virgínia, é isso? Especial Paul McCartney, feito com amor e carinho, o ex-Beatle, né, eterno, com 81 anos, cantando como ninguém. E adoro o Brasil. É a sua 10ª vinda ao Brasil fazendo shows. Eu vou rápido, intervalo e volto já. Vamos falar muito sobre esse porto brasileiro, sobre os nossos portos. E lembrando, né, muita coisa a respeito disso que a gente tem para falar. Diga, Virgínia. David Colantoni, muito bom dia a todos. É o Davi. Ele falou que ele não é americano. Verdade, eu sempre esqueço. E ele é santista, tá preocupado. É o Davi Colantoni, muito bom dia a todos. Lá do Rio, né? Lá no Rio de Janeiro. Isso. Cuidado, hein, Davi? Vai andar na rua, não dá mole não, hein? Lá no Rio não tá fácil, não. No Rio diz que até o sol tá com medo, tá se escondendo quando você Ele já virou carioca, já. Já virou carioca? Davi já sabe onde andar. Já tá falando Vasco? Já falava, já. Já falava Vasco? Esse já é um problema, viu? Né, Marcos? Quando o sujeito santista vai para o Rio e se adapta muito bem, não que seja ruim para ele, mas aí já fica malandro demais, com toda brincadeira, viu? O pessoal do Rio de Janeiro vai querer me pegar de pau aqui. Mas quando o Santista fala tu, mas ele chega, e aí, tudo bem, senhor Marcos Muniz? Vamos no jogo do Vasco? Pronto, já não é mais Santista, jogo carioca. Você acaba trazendo os hábitos locais, né, para você, inclusive na linguagem, né? E não é diferente, o santista também leva um pouco do vocabulário aqui do carioca, né? Exato. Então, acho que a cidade mais carioca que tem aqui em São Paulo é a cidade de Santos. Né? Exatamente. Só filial do Rio. Só o que é melhor é que nós não temos, graças a Deus, ainda aquela violência, aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro, geograficamente falando, é muito bonito. Virgínia, vamos ao intervalo. Participações. Então, vai as participações. Deixa eu aproveitar, então. Um abraço ao pessoal da Rádio Vox de Salvador, Rádio Metropolitano de Cambé, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Rádio Clube de Votuporanga, todas essas rádios estão de olho aqui, viu, Marcos, ouvindo a gente e atentas amanhã na nossa cobertura aqui das eleições do Santos. 8 emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil aí, de olho na nossa rádio. É isso aí, juntos vamos aí fazer uma cobertura da eleição do Santos. Diga, Cristina.
Davi Colantoni, muito bom dia a todos, bom programa, os convidados, viu, na live, sextou. Alcides Catarino, bom dia a todos, parabéns pelo programa e convidados. E Alacin Fraga Góes, bom dia a todos, estamos online aqui no Ceará. Dininha Couto, bom dia, amigos. Wesley Fraga, bom dia, gostaria de parabenizar o Emerson pela matéria sobre os cuidados com instalações elétricas para evitar riscos de incêndio nesta época mais quente do ano. André Costa, Davi fala 10. O Emerson, sossegado, só dava conselhos lá na empresa e ordens, agora já não se pertence mais, né? Você vê o Marcos, agora já jornais chamando ele para dar entrevista, televisão, a fama, daqui a pouco a gente viu, Cristina, vai ter que falar com a secretária dele para marcar a vida dele no programa. E o tema foi exatamente o que a gente vai falar depois do intervalo, que é sobre o calor. Nós vamos falar sobre o calor. O que o calor atrapalha muito aí, até eu vou transportar depois esse tema para o Marcos Muniz, porque não fora uma frota bem adequada, uma frota bem preparada, o Muniz ia encontrar vários motoristas na porta da empresa com a chave assim na mão, seu Marcos, bom dia, mas estou indo embora. Então, por isso a importância de você ter uma empresa conceituada que desde a sua concepção, com todo o seu equipamento e material, para que a sua carga chegue sem nenhum problema, com qualidade, com habilidade dos seus profissionais. Vamos ao rápido intervalo e voltamos já. Agora sim, vamos ao intervalo. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Engeplus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior.
Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... Já estamos de volta às 9h05 aqui com o nosso Porto Empresa e Negócios, dentro do Ponto a Ponto pela Rádio Star News. Eu quero agradecer o Valério aqui. Alô, Valério, bom dia para você. Sabe de onde está falando o Valério, Virgínia, Marcos e também Emerson? Eu, primeira vez, reconheço aqui. Ele está na República Tcheca, lá está na Tcheca, né? República Tcheca, ex-Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. É brasileiro, é santista, diz não vota, porque não está longe, não conseguiu aí a possibilidade de votar, mas pede que a gente mantenha ele informado lá. Lá a temperatura na casa de 7 graus, né? Muito bom, por sinal. Ele diz assim, já trabalhei no Porto de Santos, também trabalhei no Porto de Paranaguá e hoje trabalho aqui com comércio exterior na República Tcheca. Não temos aqui um porto, né, como o de Santos. Trabalhamos mais com os modais rodoviários e ferroviários. Mas me dá muito prazer de ver aí, falando da nossa cidade, do nosso país. E ele pergunta se Santos terá queima de fogos. Não, terá. Santos terá queima. Quem anunciou, viu, foi São Vicente. Mas Porto de Santos pode se tornar um hub até 2030? Afirma especialistas. Dependência da área política, melhor planejamento, consolidação de Santos como hub port, são apontados como anseios para o futuro do setor. Se a gente colocar o desenvolvimento e a modernização do Porto de Santos, são temas que vêm sendo debatidos constantemente pela companhia antiga Docas do Estado de São Paulo, hoje Autoridade Portuária. Agentes ligados ao setor marítimo portuário já vêm apontando que o Porto de Santos tem que caminhar rapidamente para isso, e recentemente foi realizado um congresso e muito se comentou a respeito disso, que o Porto não pode ser mais um saco de açúcar em cima de um ombro. E o vai e vem de outros portos pelo mundo, não tem aí pessoas competindo com cais, né, em mais progresso, em mais modernização, e é tudo automatizado. E o Porto de Santos vem ganhando esse dinamismo, mas ainda longe dos principais portos do mundo. Ô Marcos Muniz, quando você fala em transformar, em tornar o Porto um hub, e na visão, por exemplo, você vai lembrar do Angelino Caputo, lembra do Angelino Caputo, que foi diretor executivo da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, a ABRAT, no Porto de Santos também. Ele dizia já que isso deveria se consolidar o quanto antes, para que até 2030 o Porto estivesse preparado e seria o grande hub port da América Latina. É uma expectativa. Primeiro, muitos dizem que é uma longa caminhada para que se passa e se supere crises que o Porto já passou. O Porto provavelmente já viveu momentos piores, mas tem que caminhar para isso. Bom, o Porto Santos, Eduardo, ele é atípico de qualquer porto do país, né? Primeiro que ele tem saídas, né, para qualquer porto do mundo semanal, né? Então você tem aí uma demanda gigante, né, que proporciona a atracação do navio. Então eu sempre falo, alguns amigos falam, pô, os portos do Nordeste, às vezes até Porto do Sul, porque não tem escala lá. Pelo simples fato, para você atracar um navio, você precisa justificar pelo menos uns 1.000 handley, né? Para justificar a atracação do navio, porque o custo é muito alto. Se tornando o hub, isso aí já é uma matéria muito antiga, né, Eduardo? É um desejo, mas assim, o país ele tem a necessidade de ter vários hub portos, né? O Porto de Santos ele precisa se preparar para isso, né? E nós não estamos se preparando com infraestrutura, Eduardo. Então, isso, para mim, assim, é preocupante, porque nós temos uma demanda, de certa forma, grande no Porto, nós não temos área, o fator governamental ele demora muito para definir, né?
questão ambiental e definir os arrendamentos, né? Então, os terminais de zona primária eles estão colapsados só com essa demanda. Então, se você provocar um hub porto, você precisa se preparar com áreas, né? Tanto retroáreas, né? Nós temos aqui um problema muito grande na cidade, que é a ocupação, né, das áreas portuárias, né? Com a especulação imobiliária, a cidade está crescendo para o porto e está esquecendo do porto. A cada ano, a gente já vem falando isso há muito tempo aqui no programa, né? Há muitos anos vem criando situações que a atividade portuária ela não pode ser estabelecida aqui dentro da nossa planta insular, né, Eduardo? Sim. Isso aí é preocupante, porque quando se fala em atividade portuária, se fala de várias atividades que envolvem a atividade portuária, como a atividade do Emerson, né, que na parte de refrigeração, são oficina mecânica, funilaria, borracharia, pintura, você tem outros serviços que são correlatos que atingem direto o nosso negócio, né, que a gente precisa. Para você ter ideia, já falei algumas vezes, para que eu faça lavagem do meu caminhão, eu levo para Cubatão. O único posto que tem é lá em Cubatão. Então, uma cidade portuária como a cidade de Santos, você ainda ficar insistindo em umas amarras legais, ridículas, para se estabelecer no município, isso você vai, a cada momento, Eduardo, criando empregos não regulares, né? Então, emprego de... Eu não vou assim ser direto, mas assim, você não cria um emprego CLT, emprego fixo, né? Isso que é um emprego de verdade, né? Uma economia robusta, uma exatamente. Economia que vai ser ali com todos os direitos daquele trabalhador e uma garantia, né? Isso. Nós não conseguimos aprender com erros de outras cidades, né? Como Santos, muito parecido com o Rio de Janeiro. Exato. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. E uma cidade que tem uma receita muito grande do petróleo, né? Uma cidade que é o primeiro destino turístico do Brasil. Está uma lástima, uma calamidade. Tiraram uma área de porto lá, da Rodrigues Alves, colocaram uma roda gigante e um aquário. E essas obras agora ali no Porto Maravilha, que segundo o prefeito Eduardo Paes, o governador do Rio de Janeiro, que convenhamos, hein? Vamos ser sinceros, cada declaração será modernizado. Vale o Rio de Janeiro ali, o Porto, depois o Emerson vai falar também a respeito disso, e dizem que o Rio de Janeiro caminha para ser o porto mais moderno do Brasil. Será? Cara, você tem 2 terminais full contânia no Rio de Janeiro. Uma parte do porto, como eu te falei, que fazia alguma operação lá de offshore e operação de breakbook, foi desativado, que era para colocar uma roda gigante e o aquário. Empregabilidade zero. Então, o Carioca está sofrendo muito e o Santista está caminhando para isso, né? Eu sou totalmente contra essa questão, acho que o turismo é importante para a cidade, mas a cidade de Santos é porto e é porto, como diz o nosso secretário Adriano Leocádio. É o maior porto da América Latina e parece que não tem um porto aqui, né? Exatamente. A população não pensa assim. A população, não só a população, o que mais me preocupa, o Anderson, é a política. Sim. Sabe? A política, que eu falo, o Legislativo Santista, tá, que todas as legislações passam pelo Legislativo, que é provocado pelo Executivo, e esse Legislativo não entende que você precisa, de certa forma, simplificar para que quem queira empreender nessa área... Isso já não é um passo para trás, inclusive só para aqueles que estão assistindo aí, o pessoal que está no interior, um abraço aí para todos vocês, estão mandando o alô, como o Romildo, o Antônio Carlos e o Ricardo. Só aqui quem vem morar em Santos é que você vai olhar na praia, ó. Temos um porto, temos um canal do porto. Se você comprar um apartamento, quando você está vendo os prédios ali, naturalmente você não vai ver baleia, você vai ver navio entrando e navio saindo, só para ter um entendimento. Mas quando o governo diz que a Autoridade Portuária de Santos saiu o Programa Nacional de Desestatização, era algo que o antigo governo estava mensurando fazer, o atual governador do Estado, como ministro da Infraestrutura, mensurava fazer, mas ele entrou em embate com o ex-ministro Márcio França, e agora o Silvio Costa Filho segue a mesma linha, e parece que é uma linha do governo atual, né? Parece que o governo atual, para esse sentido, não tem esse olhar.
para se modelizar melhor o porto e ter um porto mais atuante, literalmente, Marcos? Nós temos exemplos aí, claro, nas estatais, né, que ela serve apenas como cabide de emprego, né? A cada momento que muda o governo, você coloca as suas indicações políticas. Isso faz parte no passado, né? Eu acho que a gente precisa crescer como país, crescer como cidadão, né? E entender que assim, essas práticas não deram certo no passado. Por que vai dar certo agora, Eduardo? Então, assim, ele só precisa explicar quem vai colocar a grana, quem vai colocar o dinheiro, quem vai investir. Com toda essa insegurança que se tem legal, qual que é a empresa que vai investir numa situação dessa? Você falou, Marcos, de áreas, o Emerson também deve comungar a mesma ideia. Eu fui buscar uma imagem antiga, você falou agora, quem vai investir? Então, por exemplo, esse era o modelo de ligação seca do ex-governador João Dória. Segundo ele, quem ia bancar seria a Ecovias, uma ponte com 7,5 km. A necessidade da ligação seca é não mais ponte e sim túnel, mas até agora a gente só sabe o seguinte: autoridade portuária, 2 bi, governador do estado diz que arruma mais 2 bi, são 4. Mas o túnel está orçado em 6. Os outros 2 bi estão no PAC, que o governo até agora falou, não, está aqui 2 bi. Não, o governo só falou que está no PAC. Eu posso pôr no PAC também, mas eu preciso do dinheiro. E cá os meus botões aqui, Marcos, Emerson, os nossos ouvintes, o Davi, todos que estão nos acompanhando, para que vocês terem uma ideia aqui, a Baixada Santista, essa é uma visão que a gente tinha ali da Ilha Barnabé, né, o Emerson e Marcos, que passaria a ponte. Não sei se era a melhor alternativa, mas era um modelo e hoje não é mais. O modelo para as... Diga, Marcos. Que seja ponte, que seja túnel, que seja teleférico, mas que seja alguma coisa que aconteça. O que estão gastando, Eduardo, de propaganda, de notoriedade no túnel é tão grande, esses anos todos, de projeto, e mais projeto. Sabe, chegou um momento que o porto ele não cresce. Estão falando de hub e nós somos incapazes de fazer uma ligação de 860 metros. Né? São 860 metros. Marcos, nós temos uma população ilhada. Sim. Vamos lá. Para transformar esse porto dessa forma, você tem que pensar em todos os espaços que o compreendem. Eu daqui a pouco vou chegar, ver uma pergunta, inclusive, bastante interessante. Você tem que ter a visão da logística comum, cabotagem, utilizar. Exatamente. A cabotagem está crescendo muito no país. Então, o Porto Hub é algo que vai acontecer. Precisa ter a cabotagem. Seja onde for. E fazer no passado, se falou muito em Itaguaí, se esse Porto Hub não foi para frente. Na realidade, está parado Itaguaí hoje, né? E Santos seria o local ideal realmente para ser esse hub, por conta da localização e por ser o maior porto. Mas por que não se criar uma área, por exemplo, de uma ligação de logística que você pode fazê-lo com as ferrovias, com os caminhões? Ali você teria isso, usando a própria cabotagem. A ligação seca vai e é necessária, porque você tem 2 margens. Aí o próprio governo do estado, na última semana, nós enviamos aqui uma mensagem, tivemos uma resposta bacana, fiquei muito feliz. Existem 2 situações. Essa ligação tão necessária. Primeiro, porto. O que está se pensando agora, e muita gente comentando, é o seguinte: segunda-feira tinha uma reunião de trabalho, segunda-feira tinha um médico, não consegui chegar no horário, porque deu sol, bateu calor, paulistano desce. Então, muita gente não sobe mais no domingo, Marcos, Emerson, Virgínia, nossos ouvintes, deixa para subir na segunda de manhã. Tivemos na segunda-feira agora que passou, 13,5 km de congestionamento. Aí, culpa de quem? Aí começa os caminhoneiros, culpa também das empresas de logística. Culpa dos caminhoneiros, eles estão trabalhando. Eles não estão passeando, eles não descem. Eles estão pegando um bronze, mano. Eles não estão indo para Santos para ir para a praia, eles estão vindo para trazer mercadoria. Aliás, se não fossem os caminhoneiros, vocês iam morrer de fome na pandemia, né? O ano inteiro. E o ano inteiro. Então, acho que assim, o cara que falar de caminhoneiro Mas sabe quem não fala próximo de mim, porque eu vou ficar nervoso. Sabe quem é o culpado? É um cara que não tem inteligência, né? Vamos lá, quem é o culpado? Os culpados são os nossos agentes do poder público, que não vêm a público dizer o seguinte: precisamos ter ligação. O Marco já falou, o Emerson, se não falou, vai falar agora. Você tem uma rodovia boa, necessária para caminhão? Não. Você tem uma rodovia antiga, que é a Anchieta, que data da década de 40. E o caminhão só pode trafegar na Anchieta em uma via. Você imagina, são 10 mil caminhões descendo e subindo essa serra todo dia.
segregaram uma via, uma faixa para descer os caminhões. Fizeram tudo, só esqueceram que existe um porto. Existe o maior porto Marcos, da América Latina aqui na cidade de Santos. A subida que os caminhões ainda conseguem, alguns, nem todos, no início da Imigrantes, ela vai até onde? Essa possibilidade de usar? Que os caminhões pegam o início ali da Imigrantes. Eles vão até onde? Eles conseguem usar aquela via? A pista de subida da Imigrantes ela é permitida para o caminhão. Sim. Tanto da Anchieta quanto da vai Imigrantes. Vai até a interligação lá em cima. Vai até a interligação. Perfeito. Então, assim, Só não pode descer. O Estado ele demora muito para definir. Nós temos uns gargalos gigantescos de infraestrutura, que isso aí interfere diretamente no negócio de todos. Né? Toda a economia. Você tem um custo muito alto de caminhão parado na estrada, você cria um transtorno gigantesco em função do Estado, que não se define. Né? A cada projeto é muita notoriedade e definitivamente não se coloca um projeto. Esse projeto que foi colocado, né? que a rodovia iria parar ali na Piaçaguera, na margem esquerda, né? Perfeito, Eduardo. 60% dos containers hoje, falando de container, ele já fica na margem esquerda. Qual é o melhor, Marcos? O governo tem 2 ideias agora, essa semana conseguimos ter a resposta. Vamos lá, então, vamos passar. Uma alça pode sair pelo Rodoanel Norte, Mogi, das Cruzes, e a outra que o governo não descarta é a alça do Rodoanel do setor leste por Suzano. Só que ambas desceriam muito próximo a Cônigo Domênico Rangoni. Tanto uma como outra serviria, né, Marcos? Para ontem. Para ontem. Anteontem, né? Para anteontem. Aliás, há 20 anos atrás. O problema não é de onde sai, é fazer. Exatamente. O que está sendo feito hoje de infraestrutura na entrada da cidade, ele já está chegando atrasado. 20 anos. 20 anos. Então, quando essa obra for concluída, já obsoleta. Já ultrapassou. Já ultrapassou. Então, assim, a demora é muito grande. E o porto, assim, a economia ela não para, as empresas não param e o governo para. O governo fica numa discussão ridícula. A cada momento se coloca uma placa, se põe um anúncio e definitivamente não se coloca os blocos, né? Exato. Para o início da obra, né? É até ironia. O cara que faz as placas está feliz na vida, porque placa ele faz toda hora. Não, a obra não começa. Não, assim, com muito entusiasmo e se coloca que a obra vai acontecer e definitivamente não acontece. Né? A autoridade portuária fez 2 coisas. Tentou inaugurar uma passarela, que até hoje o elevador não funciona, e mudou o nome da autoridade portuária, que era em inglês, passou a ser português. Posso acrescentar outra, Marcos? Ela fez a passarela com degraus de granito, que eles quebram. O sol esquenta, a pessoa está tudo quebrado já. Então, assim, o que você vai esperar mais, Eduardo? Mas posso dar um outro Se o básico não se consegue... Mas eu vou dar outro ingrediente. Segundo especialistas de portos em todo o Brasil, olhando para o Porto de Santos, eles começam a dizer o seguinte: o primeiro problema já do porto, além da questão da logística de entrada e saída, chama-se Autoridade Portuária de Santos, que não consegue resolver um dos seus maiores problemas, que é a dragagem do canal do Porto de Santos. Aí eu fui lá pesquisar agora essa semana, pesquisei bastante, olha que deu trabalho, viu, gente? Mas a Autoridade Portuária de Santos está prorrogando a investigação sobre o superfaturamento de 45,9 milhões de reais em um contrato. O caso diz respeito ao contrato firmado entre a Dragabras, olha o nome da empresa, Dragabras, e a empresa que, que administrava o cais, então. Draga o dinheiro todo. De 2016 e 2017. A gente não consegue, Emerson, resolver a dragagem do canal. O Muniz falou bem, daqui a pouco você tem navio tão grande, e navio... Não que eles vão aumentar o seu calado, né? Aumenta um pouco, mas aumenta a largura e o seu comprimento. Aí não resolve a dragagem, Emerson. Exatamente. Falando em hub, novamente, vai ter que chegar navios maiores. Exato. Se é essa a ideia. Então, são por todos os lados, seja na dragagem, chega para o escoamento através da estrada. A terceira via é algo que tem que ser discutido e não se falar em nada sobre isso no PAC. Eu vou dar um outro problema, vou intervalo e depois quero falar da refrigeração, que é um tema importante, mas eu vou dar mais um problema para vocês aqui, que aí eu fiquei pesquisando, várias pessoas em vários lugares do Brasil, eu quero ter a possibilidade de futuramente trazer aqui, ó, essas pessoas vão se colocar à disposição e online vão estar com a gente também. Mas Marcos, Emerson, os nossos ouvintes, né, aqueles que gostam da questão portuária,
Também dizem que para o Porto de Santos, para se transformar nesse hub até 2030, esse porto, mais ou menos para ter ideia, hub é um porto ágil, moderno, com agilidade. E com a possibilidade de você receber cargas que Sim. vêm todas recebidas em Santos, Exato. para poderem serem distribuídas para todo o país. O né? Instituto Marcos Muniz de Logística informa qual é o tamanho da fila da entrada do canal do Porto de Santos. Daqui a pouco ele informa para a gente. Pouco eu busco aqui. Aguenta aí, a gente vai para o intervalo, aí você vai falar aqui, 10 navios, Edu? Quanto? 10? Não. Uns 20. 20? Também não. O Marcos daqui a pouco coloca com correção para você também, né? Só que tem outro detalhe para acrescentar. Segundo especialistas, Emerson e Marcos, e os nossos ouvintes também, para que esse porto transforme-se no hub, tem um pequeno probleminha mais ou menos no meio. O que se chama, no meio, Terminal Marítimo de Passageiros, que completou 25 anos de operações no Porto de Santos. É um empreendimento que passou por mudanças com o decorrer do tempo, e ele recebeu centenas de astros, celebridades e muitos passageiros. Porém, ele estrategicamente, para muitos especialistas, está no lugar errado, mas pode ser colocado no lugar ainda mais errado. Aqueles que têm um ponto de vista de hub portuário. Quer dar o tamanho da fila e vamos ao intervalo e voltamos com esses temas aqui? Segundo a Maritime Traffic, né, que é um acompanhamento, hoje aqui no Porto Santos tem 119 navios, né, atracados. 119. E expectativa de 168, que provavelmente está na área de fundeio aqui na Barra, né? Então é um quantitativo grande. Nós estamos fazendo aí gargalo não só rodoviário, mas também gargalo marítimos, né? Porque para acessar o Porto Santos, obviamente você precisa passar pelo canal e, obviamente, você vai passar pela ponta da praia no ferryboat. Você imagina, Emerson, a cada momento que passar um navio, a barca parar, né? O ferryboat vai ter que parar. Então, a frequência de navio que irão entrar no Porto Santos. Então, essa população, a cada momento, vão ficar mais tempo nessa fila. Então, eu costumo falar, sem a ligação, que seja túnel, que seja ponte, que seja teleférico, né? Teletransportar ainda não dá, né? Não dá. Não dá? Não. Que seja alguma coisa, a população está ilhada. Mas eu já ouvi uns iluminados lá em Brasília, lá no Congresso, dizendo, se na China já estão entregando por drone, por que não dá para levar container por drone? Eu já ouvi uma história no passado de fazer movimentação de container com balão, né? Mas essa daí, o drone é nova. Já foi até testado. Ô, Eduardo, o problema é que vai ficar embaixo. Eduardo, né? eu sou crítico no seguinte, você vai em outro país, para Amsterdã, né? Não sei o que os caras ficam usando lá, que quando chega aqui no Brasil, eles voltam com umas ideias. O transporte urbano lá na Europa já é subsidiado totalmente pelo governo. Ok, mas lá tem saneamento básico, lá você tem educação, lá você tem segurança, saúde. Lá você tem infraestrutura. Aqui, nós não temos o básico, né, na cidade de Santos. Então, quando eu verifico que vão fazer esse trem fantasma aí, que estão aí já quebrando a cidade toda, nós vamos ficar refém aí de subsídio, e a população, só para ficar mais claro, esse subsídio sai da saúde, sai da educação, sai de algum lugar para subsidiar um transporte que não se paga no mundo inteiro, Eduardo. Então é preocupante, porque essas pessoas que estão aqui hoje, vai ficar muito lindo. Mas quem vai pagar essa conta, Eduardo? Está olhando para ele, eu estou olhando para ele também. Né? Nós estamos olhando para o outro. Então, assim, os erros da administração agora, nós vamos ver lá daqui a 15 anos. Porque, na verdade, quando você fala que o governo que vai pagar, pinóia, né? Não, o governo não paga nada. O governo não paga. Aliás, recebe o dinheiro. O governo não produz absolutamente nada. Arrecada. Ele não produz nada. E ele deveria, pelo menos, criar o básico, que é uma infraestrutura. Vamos ao nosso intervalo. Na volta eu quero colocar duas questões. O Emerson vai falar dessa questão da refrigeração tão importante. Só mandar um abraço para os amigos também, né? Tem lá o Tomazini, que é da família, aquela família Tomazini de grandes alfaiates, né? Tem lá a família morando na Argentina, e ele tinha mandado uma consideração bastante interessante, que é a seguinte: carros brasileiros estão se acumulando com grandes volumes nos portos da Argentina. Aí eu fui lá pesquisar por quê. Barreiras de importação criadas pelo presidente, que está dando área lá no Alberto Fernandes, para evitar a saída de dólares. Olha a cabeça do cidadão, né?
Já o presidente Javier Milei diz que ainda não pensou, não se debruçou no assunto, mas que espera resolver logo que ele tome posse. Então, você tem muito carro brasileiro parado lá no porto, que não consegue se movimentar, lembrando que a indústria argentina também tem um grande potencial e manda muitos carros para cá, mas você veja que aí o presidente Lula diz, temos que se preocupar em relação ao Mercosul com a União Europeia, não vai sair. A União Europeia está se lixando para o Mercosul. Se o presidente Lula não percebeu o recado do Macron, tem que desenhar, então, o presidente Lula. Não vai sair. Então, se não houver uma união, aí fica esse tonto, para não falar outra coisa do Maduro, vou invadir a Guiana, vou fazer não sei o quê. Vai arrumar alguma coisa para fazer, mas não. E aí fala assim, preste atenção. Vários, né, embaixadores que já passaram pelo Brasil disseram que o governo brasileiro tem que ter uma posição única, dizendo para o Maduro, não, senhor, o Brasil não vai contemplar, o Brasil não vai fazer parte disso e mais, vai tomar suas devidas necessidades de fazer o que acontecer. Então, a gente vai a um rápido intervalo, a gente volta, o Emerson vai falar sobre isso e aí o Muniz vai me dizer, os especialistas me disseram para fazer o hub, falta tanta coisa, cabotagem, falta aprofundamento do canal, né? Aumentar... Eduardo, a BR do Mar... Está no papel. Está no papel há no mínimo 3 anos. Sim. Tá? Sim. Então, não se colocou essa BR do Mar para estabelecer procedimentos e critério com relação à BR do Mar. Então, nós estamos esse período todo discutindo a BR do Mar. Se a tripulação do navio de cabotagem vai ser brasileira, se não vai ser, se vai ser estrangeira. Então, são situações que o governo criou que quem quer investir na BR do Mar está na interrogação, está aguardando, Eduardo. Marcos, a gente está tão atrasado, eu estava vendo um vídeo nesse final de semana. Eu tive a oportunidade, o Emerson já conheceu alguns portos, a China é um exemplo para tudo, tá? Na questão de desenvolvimento, né? Você tem várias barcaças, você vai na região lá de Guangzhou, na região Hong Kong, você tem vários pequenos portos que transitam com barcaças com containers. Sim. Não, mas o que mais, ô Marcos? A Espanha, eu vi no domingo, tem portos que atracam grandes ferryboats gigantescos que transportam carros, tem navios que vão ali do lado, transportam o teu caminhão com o container em cima e levam para o outro lado. É isso aí. Dando agilidade, ao invés do caminhão rodar quilômetros para dar aquela volta, ele embarca no navio, o caminhão, com o container em cima, desembarca no outro porto com rapidez e agilidade. A gente não consegue colocar a cabotagem para funcionar. Não, eles querem criar critérios para uma tripulação, né? Como um CLT, horário sair, você não tem isso na navegação, né? Então, assim, fica mais eficiente, por exemplo, você contratar uma tripulação estrangeira para trabalhar. Exato. Porque você fica sob uma legislação totalmente duvidosa, né? Nenhuma empresa vai investir num país onde você tem uma legislação que não dá segurança. Eu vou ao intervalo. Nós estamos com a mesma questão, que nós embarcamos técnicos a bordo do navio. Sim, né? sim. E agora estamos com esse problema. Exatamente para evitar problemas jurídicos, eles estão evitando embarcar técnico brasileiro também. Tem essa também. Mais uma dificuldade, então. E Sim. o técnico é necessário. Muito necessário. Necessário. Em qualquer avaria, qualquer problema, o técnico... Sim, porque são cargas que custam milhões e milhões de dólares, né? Precisa ter um especialista a bordo para resolver. Você vai falar muito disso aí, né? É importante. E para aquele que é empresário, fala assim, vou montar uma empresa aqui junto, uma logística. Não faça isso, não. Se você perceber o que o Marcos está falando, deixa para quem já está, para quem já é profissional, deixa a logística para empresas de logística, que você vai ter mais sucesso com relação a isso também e com certeza não vai ter problemas, principalmente nesse fato, né? A AGFIPS dá andamento a obras de 3 linhas férreas do Porto de Santos. A gente vai falar também sobre isso, até porque tem muita divulgação aí errada, né? E pelo que eu fui levantar, a gente percebeu que a ferrovia interna do Porto de Santos receberá agora 1 bilhão de investimentos para ampliar a capacidade nos próximos 5 anos. A AGFIPS, que é a Associação Gestora da Ferrovia Interna do Porto de Santos. Então, 1 bilhão será investido agora. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos rapidinho. Diga. Você conhecia esse sistema? Já. André Costa, no caso do Rio, em relação ao turismo e à violência, vocês chegaram a ver o caso da Argentina assassinar
argentino assassinado em Búzios, acredito que os turistas estão se afastando já há algum tempo. Você tem razão, ele tem Sem razão. caminhoneiros não existe economia, simples assim. Davi Colantoni, Emerson, temos expectativa do Porto de Itajaí voltar a operar novamente e a Referbras retornar ao trabalho dentro do mesmo? M. Muniz Logística, bom dia a todos e parabéns pelos convidados. Kleber Anacleto, da Referbras Real Rifer, de Itajaí, estamos sempre prestigiado aqui do Sul. As entrevistas e temas de muita qualidade, parabéns ponto a ponto. Parabéns aí. Aí a pergunta, né, Oi, pois não. Quer responder antes do intervalo? Que ele Sim, perguntou? pode ser. Ele perguntou sobre Itajaí, né? Itajaí agora parece que vai sair, o Porto, porque Mas estava em teve um probleminha licitação. agora nos últimos dias, né? Sim. Já mudou de novo. Tá. Então, espero que agora realmente saia, que é uma pena um porto como aquele estar parado, né? E a situação lá está crítica, porque com a obra da Portonave, então praticamente a movimentação lá despencou completamente. Então a movimentação está sendo transferida para Itapoá e Paranaguá. Mas sim, existe a expectativa de que retomem sim a movimentação lá, que vai ser bom para todo mundo, né? Nós temos uma equipe grande lá que precisa de trabalho também. Exatamente, é importante também em relação ao que o ouvinte disse lá, o nosso ouvinte do Rio de Janeiro, acho que foi o André, ele tem razão, muita violência, isso está afastando, viu André, você tem razão, eu li outro dia, no Biro do Rio de Janeiro de Turismo, muitas reservas no Rio de Janeiro estão sendo canceladas, as pessoas estão mudando para o Nordeste, Fortaleza, para Ceará, para vários lugares, né? Porque o Rio de Janeiro, infelizmente, a violência, o pessoal já esqueceu, né? Os 4 médicos assassinados, muita violência, e o Rio de Janeiro padece de uma política melhor. Depois que deixaram o poder paralelo tomar conta de várias áreas, o Rio de Janeiro está muito difícil de ser mantido. Eu vou rápido intervalo e volto com essa questão, e o Emerson vai explicar muito para a gente, até ele acabou sendo entrevistado do Jornal A Tribuna, a gente fica muito feliz, traz o Emerson aqui, ele tem muito potencial de nos ajudar a entender como funciona uma das coisas mais fundamentais, que é esse envio de cargas refrigeradas para qualquer parte do planeta, né? Por o mundo inteiro. A gente volta a achar, sai daí não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus.
Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Engie Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui com o nosso Porto Empresas e Negócios. Aí eu digo para você, se o Porto não funciona, as empresas não funcionam, não tem negócio. Então a gente tenta atrelar tudo. Ô, Ayrton, você dá cada missão na hora aqui, eu não sou inteligência artificial, não. Eu sou, às vezes, até um pouco inteligente, sim. Artificial nunca, jamais. Mas vamos lá. Ele falou, eu quero entender como é que funciona o Porto de Santos. Tá aí, ó, o Marcos, o Emerson, que vai explicar agora a questão da refrigeração, primordial. O Brasil agora, inclusive, mandando muitas carnes, que eu citei, mas muitas frutas. Impressionado com o volume de frutas que são embarcadas aqui. Agora, só para você entender, o pessoal de Itajaí, é isso aqui, né, Marcos, Emerson, como funciona o nosso porto aqui. Vocês manjam muito mais do que eu, para as pessoas entenderem como é que funciona a nossa divisão de cargas aqui do porto. Dá para entender, Marcos? É isso? Ah, sim. Eu acho que um passo muito importante para o Porto Santos, né? Bom, eu me criei aqui no Porto, né, cara? Foi a questão do zoneamento, né? Isso aí estabeleceu agora um critério em qual região do Porto tem autorização de operar, né? De embarque, né? De armazenamento, determinado tipo de carga. Isso acho que foi um passo importante. Nós temos aí em torno de 16 quilômetros de... Eu não falei errado. O Ayrton falou, mostra pra gente o negócio do terminal de passageiros, que ele está de olho, está assistindo o programa. E diz lá, está numa situação... Não, eu acho que assim, o terminal onde está... Está aqui, ó, no meio aqui, ó. Onde atualmente está... aqui, ó. Esse azulzinho claro aqui. Quanto à localização, na época, né, Eduardo, que houve os arrendamentos, então cada empresa interessada pegou uma área. Então foi assim, uma coisa bem... tosca, né? Porque se não existiu o planejamento. Se estava errado, se estava certo, isso aí a gente não sabe. Né? Porque não existia um planejamento dos arrendamentos. Cada terminal que desejava operar pegou uma parte do porto. Então você tem terminal de granel na ponta da praia, aí você tem um terminal de passageiro no meio do porto, né? que o passageiro sai para nenhum lugar, né? O melhor modelo mesmo é o que está sendo feito hoje, mas retorno a falar, se você não criar uma infraestrutura no entorno, se você não criar uma área de escape, você vai criar um gargalo no meio do porto. É isso aí. Tá? Porque você precisa entender que são quase 6 mil passageiros, né? Se atracar 3, 4 navios, nós estamos falando aí de quase 20 mil pessoas transitando nessa região. Sim. Então você precisa estacionamento, infraestrutura. E entendendo que você está no meio do porto. Sim. Vai passar caminhão, viu, gente? Tá? Só para lembrar, avisa o pessoal aí que... eles pensam da engenharia, eles que é charrete. Que vai passar caminhão. Não, e caminhão pesado, né? Pesado. Então, assim, o que me preocupa muito é isso, essa questão. Nós estamos em frente à Ilha Barnabé. Falar nisso, Marcos, o Tadeu, que é um piadista, só pode ser, mas falou coisas bonitas aqui, bacana. Ele falou assim, não dá para parar de usar os bitrens. Por que usa duplo? Usa um só, fica mais simples. Aí eu falei, na hora que o Marcos estiver lá, Tadeu, ele é de Araraquara, trabalhou lá numa grande empresa de sucos de laranja, você sabe qual é, aposentou. Tá de sacanagem com a gente aqui, né? Não, isso é um fator, cara, assim que eu falo. Existem algumas cargas no Brasil
que está no modal errado. São cargas que era para ser no modal ferroviário. Exato. Mas eu entendo o seguinte, a gente sempre encontra, eu falo, uma gambiarra em tudo. Né? Gambiarra. Vou colocar uma gambiarra. Porque foi colocando o bitrem, quer dizer, caminhões que transportam um quantitativo maior, né, para você otimizar a questão logística, então você tem um pouquinho mais ganho de produção. Sim. Então você foi utilizando os bitrem, por exemplo, no grão. Mas o transporte, o modal adequado é o ferroviário. Exato. Né? Então, então dá para trabalhar ambos, né? O dá, não, tranquilo. E o rodoviário. Sem dúvida. E a cabotagem ajudando os dois. Sem dúvida, mas assim, o commodities ferroviário. Não existe outra possibilidade. Sim. Você imagina esses bitrem aí com 50, 60 toneladas mais, né, até trafegando pela cidade ou pelas rodovias, criando esse congestionamento, porque não é as transportadoras locais, nem as transportadoras de full container que provocam isso. Se você for lá no Ecopátio agora de Cubatão, faça um convite para o prefeito, faça um convite para esses iluminados, para eles irem agora lá. No Ecopátio. No Ecopátio. Tem caminhão que não acaba mais. E aí estão falando de um pátio regulador, né, para 20 mil metros, né? Não vai funcionar. Você vai, a cada momento, criando... Não consegue dar... Criando gambiarra. Criando gambiarra para o momento. Né? Só fechando o assunto, Eduardo, a gente precisa enfrentar a causa do problema. Sim. E não ficar discutindo o problema. Tá? O problema Qual que é a causa? Eu preciso achar a solução. A causa... O que está causando isso? A causa é a falta de infraestrutura. Sim. Né? Fizemos um levantamento há uns 6, 7 anos atrás do quantitativo de arrecadação dessas 4 praças de pedágio, né? Cônigo Domênico Landon, Piaçaguera, as 2 praças da Anchieta. Eduardo, por dia, a gente fez uma mediana. Lá atrás, se falava em 2,8 milhões. 2,8 milhões, isso? Dia. Eu peço para eles me dar uma cabine no final do ano, eles não dão. É o meu sonho. Só uma eu queria 1 hora só da eu cabine. quero um dia. Então, Eduardo, como é que você vai acreditar que eles vão conseguir ampliar a ferrovia? Não acredito. Esse é o problema. E a maioria não crê nisso. Não acredita. Você estava falando do projeto da Ecovias fazer essa ponte. Sim, que eu mostrei. A contrapartida qual que era? Pedágio? Opa. Não, a contrapartida era prorrogar. O contrato do pedágio deles. O contrato do pedágio. E a manutenção da Nós temos o pedágio mais caro do planeta. E outra. Segundo marcianos, o deles é mais barato que o nosso também. Já disseram que lá também é mais barato. Então, assim, com infraestrutura, cara, ridícula, né, de tudo. Já quebrou seu caminhão o seu carro? Como é o caminhão? Quebrar o caminhão? Não, deixa eu aproveitar, inclusive os marcianos dizem que o dele já é ecologicamente correto porque é verde. O nosso não. Mas, Emerson, pegando isso aqui para entender o aspecto da importância da refrigeração em cima de tudo isso, de modernização de porto, mas não dá para desassociar a essa questão, essa refrigeração que é tão importante, que a Refibras é especialista, que tem toda uma expertise que atende não somente o Porto de Santos, como todos os outros portos brasileiros. Então, o container refrigerado, ele possui uma tecnologia embarcada nele, que é a maior tecnologia na área de refrigeração. Eu até cito como exemplo que a Fórmula 1, ela geralmente, tudo que sai de novidade no mundo automobilístico, na indústria do automóvel, sai primeiro na Fórmula 1, depois vai para o veículo. Na refrigeração é a mesma coisa. O que vem de alta tecnologia vem primeiro no container refrigerado para depois ir para a indústria ou para o residencial. Tá aqui, ó. Esses branquinhos são os reefers, né? Isso. E por que ele é branco? Justamente para refletir o Exatamente. calor. É a primeira etapa. Porém, isso aí. Sozinho não funciona. Sozinho só não. De branco. Ele tem, a começar pela caixa. A caixa dele tem uma isolação, né, com poliuretano, que é o melhor isolante térmico que existe. Então, ele tem possibilidade de você conseguir fazer o controle de temperatura dessas cargas por conta dessa isolação. Num dia como hoje, que está muito quente, né, esse calor interfere diretamente no contato com a caixa. Porém, essa isolação permite... O dia de ontem
para a logística ser feita, de repente carga até que tem que ser colocada de um caminhão dentro de um container, toda essa intempérie, quando tem que estar lá dentro, tem que estar uma temperatura... Correta. Qual é a média dessa temperatura? Então, depende. Cada tipo de carga, cada produto tem o seu calor específico e através desse valor que você faz o cálculo da temperatura ideal de transporte. Para você ter ideia, a banana, a temperatura ideal de transporte é 13,6 graus. Rapaz, você me assustou. Pensei que você ia falar da nossa classe política. Banana, aí já fiquei assustado. Mas a banana, qual é a temperatura? 13,6 graus. 13,6. Aí você tem a manga com 9 graus, você tem vários tipos de melões, cada um com uma temperatura. Então, para fazer esse controle, você precisa ter um equipamento eficaz que consiga controlar para você manter a qualidade desse produto do início ao fim do transporte dele. Tá. E assim, quando você fala início ao fim, vale lembrar também que ele, quando está no solo, é de uma forma. Depois, quando ele embarca, ele também tem que ter ali o técnico, tem que ter toda uma logística inserida nesse fator para que ele possa ser utilizado, não é isso? E, havendo algum problema, ser reparado, para que não tenha, por exemplo, o fato dele parar de operar, você não ter mais ele refrigerando. Sim, o container ele tem que funcionar desde o momento do carregamento até a entrega no cliente final. Então, por isso que tem esse gerador aqui, ó, tem até um exemplo aqui, que é o que a gente chama de genset. Quando você carrega fruta, você tem que ter um genset para que durante o transporte rodoviário esse container esteja em funcionamento, tá? Para manter a qualidade da fruta. Quando chega a bordo do navio, a mesma coisa, ele vai conectado em uma tomada durante todo o transporte. Só para ter uma ideia, eu vou buscar agora rapidamente, isso aqui é um container reefer. Né? Isso. Você está vendo aqui, ó. A gente vê que circula o ar aqui, as setas azuis mostram aqui a refrigeração, como funciona, né? Sim. Essa aqui é a parte de entrada, né? Aqui é a porta e aqui o maquinário. O maquinário lá do outro lado. Sim. E tem que circular o ar, a gente está percebendo aqui, De forma uniforme. por baixo dos lados, Pelos lados. atrás, por cima, é todo uniforme mesmo. Aqui está um exemplo muito claro de como funciona isso. Porque quando a gente fala em refrigeração, é troca de calor. Então você precisa... Tira o quente e faz transformar em ar frio. Você precisa, o calor sempre vai procurar o local mais frio. Então você precisa ter uma circulação de ar, no caso, a circulação de ar frio, através da carga, para que esse calor da carga seja absorvido por esse ar e ele retorne para o maquinário, e o maquinário faça a troca de calor. Ele retira o calor de dentro do container e joga para o ambiente. Então é assim que funciona todo o sistema de refrigeração. Olha aí, né? O container da mesma forma. E a isolação térmica dessa caixa, ela tem 3 polegadas, né, e com poliuretano interno. Então a isolação térmica é muito boa. Para quem não entende o que é poliuretano, parece um PVC. Exatamente. Mas ele é mais A trabalhado. capacidade de isolação térmica maior, dele é maior, excelente. maior. Né? É a melhor que tem no mercado. Também seja o poliuretano, seja aqui. Qual é a cor utilizada? O que? Poliuretano. Amarelo. Amarelo. Sim. Para fazer essa isolação. Sim. Então você veja que foi bacana essa visualização aqui do container. A gente tem uma noção básica de como funciona. Então a refrigeração é ampla, né? Não é que a história ligou, não, é embaixo, em cima dos lados, atrás. Por isso tem que funcionar o tempo inteiro. E por isso a necessidade de ter técnico qualificado, onde quer que esse container esteja circulando Mas hoje ou a tem bordo do uma navio. dificuldade de se embarcar esse técnico, não tem? Temos, né? Algumas companhias possuem profissionais, né, com conhecimento técnico na própria tripulação que pode fazer reparos. Mas outras companhias embarcam técnicos para que esses técnicos vão durante toda a viagem. Inclusive, eu fiz uma viagem no ano passado. Eu fui daqui para os Estados Unidos a bordo de um navio, acompanhando o container também, como experiência. E é importante, cada problema, qualquer container desse que apresentar qualquer problema a bordo, tem que ter um técnico para fazer o reparo. Você falou aí de genset, você falou de maquinário, esse aqui tem o maquinário. O genset vem aqui normalmente em cima. Exatamente. Né? Ele vem acoplado aqui em cima. É um gerador a diesel, né, que gera 460 volts para poder alimentar o container. E nós aqui do Brasil, hoje, Emerson, nós temos uma grande importância para o mercado mundial e de várias, né? Por exemplo, as nossas frutas vão para o Brasil inteiro. Proteína animal, o Brasil hoje é o maior produtor de todo o planeta. Quais são os portos que mais fazem esse tipo de embarque? Então, o porto de Paranaguá é o que tem o maior volume de embarque de reefers do Brasil, e o principal produto que embarca lá é o frango, né, que é produzido no interior do Paraná, em Cascavel, Cambé, naquela região. Então, eles embarcam por Paranaguá, ele é o que tem o maior volume. E no Nordeste... Esse aqui é um vazio, né, Emerson? Pra ter Exatamente. Noção, como ele é diferente já do container de carga normal. Isso, porque ele precisa ter esse piso nesse formato, a gente Pro ar chama de circular, T-floor, para o ar poder circular por baixo e através da carga. Ai, que interessante. Tá? E as paredes, você percebe que tem alguns pontos de circulação de ar também.
Exatamente para isso. isso. Se a carga esse compact nele, ela não vai junto à parede, vai ficar esse vão Exatamente. para circular o ar. Bastante interessante Sim. também, né? Sim. E a gente percebe aqui, todos brancos, a gente nota aí, a grande maioria. Olha aí, esse é um navio só de containers reefers, né? Sim. Bastante interessante. E a Maersk é a maior detentora desses containers? Existe uma disputa, eles mudam, né, o principal transportador entre Maersk e MSC. Né? Mas tem outros que estão crescendo também aí, como a COSCO, CMA CGM, Hapag Lloyd, também estão tentando abocanhar aí essa posição. A gente tem a noção aqui, né? Vários. Diga, Virgínia, diga elas aí, por favor. Kleber Anacleto, ANTAC classificou a empresa Mada Araújo 7 Management Limitada como vencedora do leilão, sendo habilitada para operar no porto de Itajaí. Está em processo documental e sem previsão ainda para o início das operações em Itajaí, Santa Catarina. E uma pergunta aqui do André Costa. Manda. Emerson, qual é a capacidade de temperatura de uma unidade reefer, tanto para congelado como resfriado? Boa pergunta. Sim. Esses containers, os containers mais comuns, eles trabalham com temperatura de mais 30 a menos 30, com alguns modelos podendo chegar a menos 35. Mas existe também no mercado alguns modelos super freezer que eles podem chegar a menos 70, que é o caso, por exemplo, das unidades que estão sendo usadas para armazenar vacina da Pfizer. Achei algo que o Muniz estava falando, o Marcos falou, que eu tenho que achar. Não é navio, não é caminhão. Olha onde que o container está circulando, Marcos. Sim. Você já ouviu falar que existe esse negócio chamado trem, né? Acho que quem deve ter inventado foi o mineiro. Lá trem no... bom. Mas muita gente não sabe que existe trem também, né? Não, existe, né, essa possibilidade. Você vê como que o país ele tá tão ruim, né, de tudo. Você sabe que as operadoras, elas evitam o transporte de container pelo simples fato da falta de segurança, Eduardo? Você está brincando. Exato. Falta de segurança. Falta de segurança. Então, você lembra aqueles filmes do Velho Oeste que saqueavam? Lembro. Juntava o banner na cidade, roubava tudo. Acontece. E muito. Olha. Acontece muito. Porque uma boa parte das composições, né, se eles identificarem aí um container reefer, essa lata que parece que é difícil abrir, né, mas eles conseguem abrir. Né? Então, hoje, por exemplo, a insegurança de você trabalhar no trem, né, com container é justamente essa, a falta de segurança. Inclusive, em algum trecho aqui em Cubatão mesmo, né, o trem ele precisa reduzir a velocidade, é nesse momento que o pessoal sobe em cima dos containers e fazem cortes, né, no teto para poder saquear. Qual a carga ou quais as cargas serem mais usadas? Carne. Uhum. É lamentável, né? E a gente, como fala, o princípio básico é a segurança, a gente não consegue dar, quem dirá o resto. Ô Emerson, esse aí tem um Gen 7, esse azul, podemos dizer ou não? É um Gen 7 mas muito antigo. Esse muito é muito antigo. Esse é um Gen 7, acho que... queria pelo que você tem aqui na mão. Antes de eu iniciar nessa área, acho que esse Gen 7 era isso aí. Eu estou tentando achar. O Emerson, o Gen 7 ele tem a finalidade de gerar energia para manter o container ligado. O container ligado. Sim. Quando ele está num terminal, pluga na tomada. Okay. E no navio também. Quando você trafega, você está coloca um container desse num caminhão e coloca um Gen 7, ele mantém a temperatura até o destino. Se eu pegar 2.000 quilômetros para rodar, é em torno de 4 dias, né, de viagem. Sim. Ele segura a temperatura. Pronto, aqui esse eu acho que é o que você está falando. Isso, exato. Aí esse mesmo. Agora, esse mesmo. Aí, esse aí. A capacidade do tanque dele é de 460 litros e ele consome em torno de 3 a 4 litros por hora. Aí, então, através disso você faz o cálculo do tempo que você vai estar transportando ele e tem que estar abastecendo. Em 4 dias vai precisar abastecer. E a Refibras tem essa tecnologia, tem esses profissionais, além do que vocês têm à disposição de ter o profissional que dá toda a atenção. No caso aí, quando você falou de dificuldade de embarcar, tem todo o cuidado até esse container ser embarcado. Mas se não houver a possibilidade do técnico, como é que fica essa situação
do funcionamento dele, o Emerson? Então, nós temos técnicos espalhados pelo Brasil inteiro, então, onde quer que esse container vá, se ele apresentar qualquer problema no exportador, durante o transporte... O profissional da Rifebras vai lá e vai solucionar esse problema. Quando está na área portuária, a mesma coisa, temos equipe, e a bordo tem ou o técnico próprio, né, ou, em muitos casos, a Rifebras também embarca um técnico para acompanhar a viagem. Já me deu ideia, eu acho que eu vou alugar um container Rifer, nós vamos fazer um estúdio dentro do container Rifer. Olha, seria uma excelente ideia. Vamos começar a pensar, tá? Dá para fazer. Tudo branquinho. E outra, hein, Eduardo, eles têm um sistema, né, que ele me apresentou, que ele fica monitorando a temperatura de cada container que ele faz a locação. Então, ele tem a possibilidade de locar. Por exemplo, se você montar uma hamburgueria e não quiser... Não dá ideia, hein? ter uma área refrigerada, eles te fazem essa locação do equipamento num container desse, que ele fica funcionando. Comum, e né? fica monitorado, sim. São câmaras frias móveis, né? O custo para você investir numa câmara fria é muito elevado. Então, muitas empresas estão optando por usar o container estático como câmara fria. Vou te dar uma... eu não precisa... Então, faça as perguntas, então. Vamos lá que a gente vai caminhando para o encerramento. O André Costa. Emerson, como sabemos o funcionamento das unidades frigoríficas, se estão funcionando corretamente? Qual o processo para manter as unidades funcionando? Emerson, como funciona o resfriamento das frutas para o mundo árabe? Ah, sim. É o caso do container com controle de atmosfera. A gente fala mundo árabe, mas na realidade são para longas distâncias, né? Porque a manga, por exemplo, ela sai lá de Petrolina, né, em Pernambuco, e vai lá para Dubai. São 40 dias de transit time. Encomenda do Renato Castro. Me falaram que cada manga custa $5 lá. Cada manga? É mais fácil ir para Pernambuco, para Petrolina. Você vê, né, o potencial que o país tem, né, de produção com qualidade, com terras aqui excelentes, nós temos excelente, e nós temos uma dificuldade que se chama infraestrutura geral. Exato. Nós poderíamos... Nós não temos, né? Não temos. Então, assim, é triste a gente enxergar isso, e países que não têm nada. Ô Marco, deixa eu só te fazer uma pergunta. Faça aí, por favor. A prioridade é o ouvinte. Qual a pergunta? Só concluindo, ele perguntou sobre Como sabemos o funcionamento das unidades frigoríficas, se estão funcionando corretamente? Perfeito. Isso. E qual o processo para manter as unidades funcionando? Então, existem várias formas, né? Por exemplo, existe hoje uma tecnologia, em cada container tem um módulo que ele monitora o funcionamento do container. Então, você consegue acessar através de uma plataforma e ver como cada container está funcionando, e se ele estiver apresentando qualquer problema, são gerados alarmes, e, de acordo com a localização dele, nós temos como enviar um técnico para atender. E só concluindo a outra dúvida, sobre esses containers que vão lá para Dubai, por exemplo, eles utilizam uma tecnologia chamada controle de atmosfera. O container ele retira o oxigênio, né, de dentro da caixa, mantendo a níveis de apenas 2%. Isso faz com que a fruta entre em processo de hibernação, né? E durante todo o transporte, esses 40 dias, o processo de maturação ele é reduzido. Então, a fruta ela chega lá com a mesma qualidade que ela foi colhida. O empresário que estiver assistindo o programa em qualquer parte do Brasil ou fora e precisar e necessitar, como é que faz o contato com a Rifebras? Inclusive, vou usar hoje até o nosso Marcos, me parece que ele vai ter um almoço aí hoje. Ele vai falar muito de refrigeração hoje. Sim, acho que ele vai estar com o Clay hoje, na hora do almoço. Clay Ele vai falar bastante. É o diretor, né, proprietário do grupo Rifebras. Tem a empresa Rifebras e também Real Rifer, né? Essa é da área de locações. Isso, a Rifebras atua na parte de manutenção, atende principalmente, claro, a Real Rifer e armadores, e a Real Rifer atua com projetos especiais, locação de containers. Por exemplo, precisa de um container refrigerado, ligou lá na Rifebras, vai falar assim, a locação vai estar garantida na Real Rifer, mas não está funcionando direito. Aí vai lá a Rifebras e deixa tudo funcionando zerinho. Com certeza. Inclusive, acho que ele até já tem parcerias com algumas situações, alguns containers que ele já utiliza para fazer transporte. Nós temos aí um case muito de sucesso, foi o que ele falou, o Emerson. Tem uma fábrica aqui, lá no Rio de Janeiro, que ele tinha uma dificuldade muito grande de um produto químico. Ele precisa se manter numa temperatura, né? E ele me ligou, né? Parece que eu dou solução para tudo, né? O diretor lá. Eu falei, nós estamos pensando em fazer uma câmara frigorífica aqui, né? Mas só que tem o problema da CIPA, né? Então você precisa de uma estruturação e precisa ser muito rápido fazer isso. Eu simplesmente indiquei a Rifebras
eles já estão com o container lá, acho que faz uns 4, 5 anos, né, locado com a Rifebras, mantendo a temperatura. Então, ele teve uma economia gigantesca, como o Emerson falou, de não ter a necessidade de montar uma área frigorífica. Ele tem essa área frigorífica móvel, que ele pode deslocar isso para o local que ele bem entender, né, desde que tenha uma tomada, né? Então, esse Gin 7, que é essa caixinha aqui, eu alugo muito, né? Toda container que eu retiro do terminal, que ele está numa tomada. O Gin 7 é fundamental. Fundamental. Se você não tem uma tomada, você precisa ter o Gin 7. O Gin 7 ele tem a finalidade de gerar energia para manter funcionando. Ó, gente, essa pecinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Pecinha não, é esse equipamento aqui. Sim. Que funciona. E muitas... Um gerador a diesel. E uma coisa que que ele falou, a diesel. Uma coisa que o Muniz falou também que é interessante, você tem a possibilidade... É uma espécie de gerador, né? Ele é um gerador, é um gerador a diesel, de 460 volts ele gera. Você pode, por exemplo, ter 2 containers, um para carga congelada, outro para carga resfriada. Você pode armazenar, você não precisa ter uma câmara, fazer um dimensionamento imenso, você pode, com containers, fazer isso. Eduardo, só para você ter ideia da responsabilidade que tem a Rifebras, a Real Rifer, todo documento de importação ou de exportação, e o transportador também, ele tem uma cláusula lá de temperatura, de manter a temperatura linear, por exemplo, 2 graus. Você vai embarcar fruta, o embarcador já coloca. Você tem que manter essa temperatura linear de 2 graus. Então, você tem esse container reefer aqui que está no terminal. Está com a tomada, ok? Aí eu vou com o meu caminhão lá, vou retirar. Quando eu retiro isso aqui, eu já tenho que alugar o Gin 7 para mim transportar. Porque durante o percurso, eu preciso manter isso aqui em funcionamento. E a responsabilidade é tão grande, porque se imagina um container desse com uma carga de bacalhau. Não precisa nem imaginar o que vai acontecer se não tiver refrigeração, né? Sim. Não vai virar bacalhauada. Exatamente. Então, é uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida. E ele precisa evidencializar em todo o percurso, a partir do momento que contratou o serviço dele, ele precisa evidencializar para o cliente que aquele container que estava no terminal, que foi transportado, ele se manteve na temperatura que foi determinada no documento. Dessa temperatura qual é? Varia de acordo com cada carga. Cada carga tem sua Mas temperatura. você veja que a gente está falando aqui de problemas portuários, logística, já tem o meu aqui, ó. Eu tenho os containers aqui, inclusive eu vou aumentar a minha frota aqui. Mas onde está o meu caminhão? Não tem. Aqui não dá para passar trem, mas esse caminhão resolveria. Você para o caminhão, tá faltando caminhão, sabe quem? E uma empilhadeirazinha. Para puxar os meus containers aqui, né? Estou providenciando já. Você veja que nosso pessoal lá do marketing já... Aí, ó. No próximo episódio aqui... Você veja que eu falo para as autoridades que solução a gente arruma. Não, sem dúvida. Se tiver boa vontade, solução a gente arruma. Sem dúvida. Acho que é importante a gente, um país em desenvolvimento, né? E a gente, a cada momento, nós somos tão criativos para tudo, Exato. Né? Solução lá. O que precisamos é embarcar a carga, né? Ou descarregar ela e chegar no cliente com a qualidade que foi, proposta. Mantendo né? a qualidade, mantendo a satisfação do cliente, mantendo a satisfação do ponto final, que vai ser o consumidor daquela mercadoria. Marcos Muniz, obrigado. Sucesso aí para a M Muniz Logística. 20 e quantos anos já no mercado, Marcos? 22 anos. 22 anos, já maior de idade, já mostrando o seu serviço. O branco, você fala laranja ou você fala abóbora? Não, laranja. Laranja. O branco, o laranja, o negro, né, o preto, formam as cores da Imuniz. Você, quando vira aí nas rodovias esse caminho aqui, dá uma buzinadinha, né? Você vai ver até motorista mulher, tá? Porque a Imuniz não tem essa pretensão de ser a perfeita, mas chegar mais perto dela possível, né? Então, sem dando, né, sempre a oportunidade. Então, se você é empresário, precisa contratar, acesse imunizlogistica.com.br, tem um QR Code, vai lá, verifica com esse QR Code. Eu sou velho, prefiro os telefone. Não tem problema nenhum, eles têm telefone lá. É o 13-469-8686. Marcos, obrigado pelo carinho, pela atenção, por sempre estar conosco e junto com o Emerson dessa aula aqui. Eu já estou quase, já vou começar a pensar em montar um porto. Por falar nisso, me lançaram um desafio. Olha o ouvinte aqui, e não é daqui, hein? Esse, sabe de onde é? Do Espírito Santo. Diz que o canal do Panamá está sofrendo com problemas. O canal Panamá, se não se pensar, pode terminar.
eu não sei, não vou falar nem que sim nem não, porque eu não estudei. É um tema. Vou ter que pesquisar esse tema, viu, Marcos? Eu já tive no canal do Panamá, né? Que lá quase 15 dias, né? Fui em Colón, que é uma zona de livre comércio do Panamá, que ele faz um hub para todas as cargas que são Ele não exporta nada ao Panamá, mas o hub lá é espetacular. Ele tem um hub muito grande, que é no Porto de Mezanino, que tem uma área de livre comércio, que ele é provedor do armazenamento de boa parte das cargas que vão para Flórida, Miami. Então, acho que eles encontraram uma solução de serviços, né? Então, eles são serviços. Enquanto você fala, aí imuniza na nossa tela aqui para prover o que eu estou falando, né? Não pode colocar para fora. Quando você ver os brutos, né? Que são os caminhões ali de Muniz, você dê aquela cenada e você que é empresário, absorva aí a mensagem. Não, sem dúvida. Nós somos procuramos ser um provedor de soluções, né? Aquele calendário eu vou fazer chegar lá na ponta final. Nós procuramos ser um provedor aí de soluções, né? Eu tenho uma experiência aí de mais de 30 anos no comércio exterior, né? Então, eu tenho certeza que nós encontraremos alguma solução, independente de onde for. O Marcos está com 45, ele começou a trabalhar cedo. Dá para entender a conta, né? Marcos, não, verdade. Eu agradeço, Eduardo, mais uma vez o convite, né, Vigília? O amigo Emerson aqui, que deu uma aula agora sobre já fiquei. Refrigeração. Não é a gente vem falando com ele aqui, os jornais, vamos chamar o cara especialista nisso, engenheiro, não é exatamente. Não é nenhum tudólogo, né? Que é o. Eu li uma matéria no jornal Tribuna e até busquei saber o que é um tudólogo, né? Mas o cara, acho que foi muito infeliz na matéria dele, ele colocou de forma pejorativa. A mesma coisa se eu te falar que você é do Centrão hoje. E eu não gostei, mas o tudólogo na verdade, é aquele que sabe um pouco de tudo, né? E o Emerson sabe muito de refrigeração. Sabe muito. Emerson, contato aí para quem quiser contratar o serviço de vocês aí, até porque é primordial, e vamos dizer assim, quem não gosta de uma fruta, de uma carne, nós estamos numa época, então, o ano inteiro, mas agora com as festas natalinas no mundo inteiro, as nossas proteínas, nossas frutas vão através do... Eu vou fazer minha pirâmide aqui. Ô Muniz, quantos contêineres eu posso empilhar aqui? Até 7. Até 7, depende muito do piso, né? Se o piso não for um piso bem concebido, faltam 4 aqui. Normalmente 7. O pior é que assim, viu? Eu vou me juntar ao pessoal que reclama. Cadê o caminhão? Eu estou chamando caminhão, vocês estão empurrando. Tá vendo? Ele está me provocando, hein? Eu tô vendo, hein? Mais uma vez, hein? Olha lá. Porque assim, porque aqui eles não querem caminhão. Eu já quero caminhão. Eduardo, eu te garanto que segunda-feira você vai ter um caminhão aqui, cara. Mas é de empresa? Sem dúvida. Se for de empresa, melhor é. E você tem o container já para colocar no caminhão? Tem, também. Se quiser, o container nós temos. Já se resolveu tudo. Marcos, boa eleição amanhã no Santos. O Santos precisa que os sócios, 16 mil sócios estão aptos a votar, né? Estão aptos a votar. Faça sua escolha para ajudar o Santos, que vai viver uma fase difícil, mas vai sair, vai passar. O Santos é maior, cara. Sim. Maior que todos que passam por ele. Então, acho que a torcida, nesse momento, é realmente juntar, querer o bem do Santos de forma profissional. Chega de amadorismo. Muito tempo um amadorismo muito grande. A história do Santos não merece ter administrações aí perrenga, né? Que de tudo aconteceu. Precisamos dar um basta nisso e colocar realmente profissionais para administrar um clube tão grandioso aí que leva o nome da cidade para o mundo, né? Inteiro. Bom presidente do clube fica famoso no planeta todo, no mundo todo, porque o Santos é uma marca, uma referência, como é o Porto de Santos também. Um bom trabalho feito do Porto. Meu amigo, queria eu estar lá com capacidade, falar assim, problema nós temos, precisamos prover soluções. Só confirmando, Real Reefer, quiser acessar as redes sociais, Real Reefer, @RealReefer no Instagram, site também. Sim. E o telefone pode acessar pelo celular do comercial, que é o 13 98145 0591. Maravilha, tá aí, né? E falando ao Santos, né? Hoje nós. Voto. Nós temos hoje vivendo. Você vai votar naquele lá que você falou antes do programa? Sim. Ele falou antes do programa, agora não vou falar não. Nós estamos vivendo hoje um choque de realidade, né? E espero que agora a gente tenha um choque de gestão, né? Para poder mudar a história do clube, que a gente não pode ficar dessa forma. Assim, time grande cai, time gigantesco não cai. Eu vou mudar a frase agora. Time grande cai, gigantesco cai, mas volta muito maior. Com certeza. Aí vira mais do que gigantesco, né? Vira
mega gigantesco. Então esse é o caminho do Santos. Vamos abraçar o nosso time. Está na cor da moda agora, né? O verde que é esperança, né? O verde que o Santos precisa de esperança para ressuscitar. É aquela história, o Santos vai ter que sair, ressurgir das cinzas, né? Então... tem um trecho bíblico, né? O prenúncio da soberba realmente é o castigo, né? Então, acho que é repensar tudo isso. Exato. E Santos sempre Santos. É isso aí. Dentro e fora do alçapão, como dizia o grande Edson Arantes do Nascimento, né? Não há o que a gente não possa superar. E é isso que o Santos vai fazer. Virgínia, obrigado. Lembrando, sábado, domingo, 20 horas na rádio Estádio Santos, especial Paul McCartney, o Beatle que está no Brasil, fechou ontem no Allianz Parque, fará amanhã no sábado e no domingo também. Por falar no domingo, se assim Deus permitir, você estará onde às 20 horas? No show do assistindo o show do Paul McCartney. Que bom. Olha aí, né? Vou levar a bandeira do Santos para ver se ele dá uma... se fosse o Mick Jagger, não. Se fosse o Mick Jagger, não levava, não. Dá azar de gastar o peito com 6 anos na segunda divisão. Mas o Paul McCartney é um cara pé quente. Emerson, um ótimo dia para você. Marcos Muniz também, ó. É Clay, não é o nome dele? Clay. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço. O último aqui é o Michael Pereira. Ganhei de presente do Michael Pereira agora. Real Riffer foi do Evaristo, né? Sim. E o Riffer Brás do nosso querido Emerson, que está aqui com a gente também, né? Mas lembrando, como o político esquece ou não, falta o caminhão. Eles não querem caminhão na rodovia, mas eu quero caminhão. Porque sem caminhão não tem panetone, não tem peru, não tem pneu, não tem nada, né? Como é que chega a cervejinha embora no mercado, Marcos? Ainda não inventaram ainda um transporte tão eficiente como o caminhão. E assim... Em qualquer parte do mundo. Vocês têm uma responsabilidade, para encerrar definitivamente, mas vocês têm uma responsabilidade, que quando achavam que caminhão está atrapalhando as cidades, os transportadores inventaram caminhões menores, são os VUCs, para atender as cidades. Transportador não pode usar um VUC, mas ela chega no seu destino, descarrega o caminhão, os VUCs vão ali para distribuição, e aí se precisar de carga, você vai ter. A pandemia mostrou, sem logística, sem transporte, meu amigo, a gente chupava era o dedo, viu? Tchau para vocês, boa eleição, bom final de semana, e segunda a gente volta, se assim Deus permitir. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.